Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao 18º Congresso de Direito Constitucional, organizado pelo Instituto de Direito Constitucional e Cidadania. É uma satisfação poder participar de mais essa edição e o objetivo da minha fala é trabalhar com um conceito que vem crescentemente sendo utilizado dentro do direito constitucional, que é a ideia do constitucionalismo multinível. A ideia é compreender o que é esse constitucionalismo multinível, qual a sua espacialidade e como ele se forma a partir disso que vem sendo chamado de um novo direito público. Sem a menor dúvida, é a concepção contemporânea dos direitos humanos e a sua face expansiva que nos levam a pensar numa nova responsabilidade, numa nova esfera de responsabilidade pelos Estados que subtrai do campo exclusivamente interno do exercício da soberania. Os direitos levam a responsabilidade estatal para além das suas fronteiras em determinados assuntos e determinados temas, uma vez que deixam de ser um assunto da soberania estatal exclusiva. Isso impacta e muda o modo que nós concebemos tanto direitos, também como o direito constitucional e a própria figura estatal. É certo, sem a menor dúvida, que a responsabilidade primária sobre os direitos humanos, na sua realização e na sua proteção, ainda recaem sobre o ente estatal. É o Estado quem é o principal responsável e a principal fonte de proteção e tutela desses direitos. Eis a razão pela qual o direito internacional dos direitos humanos opera através do Código da Subsidiariedade. Subsidiariedade significa que apenas quando os estados não podem, não têm condição ou não oferecem uma resposta adequada à matéria de direitos humanos é que toda essa arquitetura internacional se projeta. O fato é que esse novo direito público é lastreado, portanto, de um lado, na expansão desta ideia dos direitos humanos e, de outro lado, no progressivo afastamento da ideia do Estado como único centro de imputação do direito constitucional. Isso funciona muito no plano internacional em matéria da responsabilidade pelos direitos humanos, isso porque os estados, novamente, em especial tendo em vista as experiências do Segunda Guerra Mundial, passam a ser responsáveis internacionalmente e responder perante a comunidade internacional pelas obrigações de direitos humanos que assumem, mas também no âmbito interno. Nós vivemos, e tem sido muito corrente no âmbito do direito constitucional interno, a menção à desestatização. E desestatização não significa despublicização. Ou seja, nós vivemos uma emergência e um aumento, uma majoração da função pública, mas nem sempre realizada por entes estatais diretamente. As concessionárias, as permissionárias de serviço público estão aí para demonstrar isso e é justamente nesse campo também que se expande a chamada eficácia horizontal dos direitos humanos. Portanto, nós temos no âmbito interno espaços constitucionais, espaços públicos não estatais e, ao mesmo tempo, no âmbito internacional, o Estado se projeta com obrigações para além do seu domínio constitucional, também como uma expansão da soberania dos direitos humanos, não mais da soberania moderna do Estado, mas da soberania dos direitos humanos no âmbito internacional e clama, portanto, por esse alargamento dessa visão pública. Seja internamente, seja externamente, temos, portanto, esse fenômeno que nos leva aí à formação, como diria o professor alemão Armin von Bockdande, na configuração desse novo direito público. E esse novo direito público é ponto de partida para o constitucionalismo multinível, porque o constitucionalismo multinível, portanto, coloca no centro não mais a ideia da soberania constitucional, não mais a ideia da soberania estatal, que nós herdamos desde o discurso moderno do constitucionalismo, mas sim a pessoa. O princípio pro persona figura no centro do palco como aí um vetor, o cerne, o core dessa nova ordem constitucional que articula interna e externamente novos atores, novas obrigações e novas fronteiras que desafiam o direito constitucional. Esse é o ponto de partida para pensar o constitucionalismo multinível, essa crescente e inexorável
constitucionalização do direito internacional e internacionalização do direito constitucional, para usar uma expressão da professora Flávia Piovesan. E isso impacta no diálogo, portanto, necessário entre o constitucionalismo interno dos estados, os constitucionalismos dos outros estados e a discussão, o diálogo desses constitucionalismos com a ordem internacional, sobretudo em matéria de direitos humanos. Obviamente que quando nós falamos em diálogo, nós estamos falando aqui necessariamente de uma via de mão dupla. Para dialogar, há de se ter duas partes que se considerem mutuamente para a realização dessas trocas dialógicas. Portanto, diálogo aqui não é a imposição de cima para baixo de um determinado modelo de constitucionalismo que se quer simplesmente reimprimir nos outros estados. Diálogo comporta haver pluralidade e emancipação nas mais variadas formas de exercício do direito constitucional, sobretudo em países que não sejam oriundos aí dessa tradição e da herança eurocêntrica moderna do direito constitucional, sobretudo aí das nossas duas grandes origens do direito constitucional moderno, da americana e da europeia. Portanto, diálogo aqui rima com compreensão, com reconhecimento da diversidade, destacando o papel da tolerância e do respeito recíproco a institutos diversos do direito constitucional que possam se apresentar. A dimensão dialógica é assim vista não como uma reimpressão de um projeto neocolonialista do direito constitucional que quer simplesmente reimprimir os institutos hoje em voga nos constitucionalismos centrais aos constitucionalismos periféricos. Quando nós estamos falando aqui em diálogo, tanto no vértice interno quanto no vértice externo, estamos querendo, na verdade, dar igual voz e igual vez aos constitucionalismos do sul global. Uma discussão que venha não apenas desde cima, mas que também seja de baixo para cima. Não só, como diriam os internacionalistas, top-down, mas também bottom-up, para que haja de fato esse diálogo. É por isso que, em que pese todo o respeito que tenhamos pela doutrina constitucionalista que entoa o chamado constitucionalismo global, não parece que este seja um sinônimo do constitucionalismo multinível. Porque as vozes hoje que advogam por um constitucionalismo global, de alguma maneira, ainda partem desse projeto constitucional moderno, eurocêntrico, ou ainda calcado na tradição norte-americana do direito constitucional, e que não propiciam espaço e pluralidade dos constitucionalismos periféricos também para dar o seu colorido. Não é a mera limitação do poder constituinte estatal por princípios internacionais que o constitucionalismo multinível visa, até porque isso não é diálogo, isso é apenas a implicação, uma imputação externa de limitação do exercício do direito internacional. Diálogo efetivamente pressupõe aí mútuas trocas e um resultado plural, miscigenado, oxigenado que surja dessas trocas. Só que, obviamente, para dialogar é necessário que se tenha um idioma em comum. Se eu não falo a língua do outro e se o outro não fala a minha língua, é impossível que haja diálogo, é impossível que haja troca. E é nesse sentido que os direitos humanos emergem como uma língua comum aos constitucionalismos, independente da sua matriz, que permitam esse diálogo e que permita aí essas trocas. Se é certo que, desde a modernidade, sobretudo no constitucionalismo ocidental, o tema dos direitos marca essa seara, no que diz respeito ao direito internacional dos direitos humanos, a sua origem é muito mais recente. Estamos falando justamente aí dos movimentos e dos influxos do pós-Segunda Guerra Mundial. O professor Celso Laffer vai nos dizer na esteira das lições Hannah Arendt que é da ruptura que surge toda a arquitetura internacional de direitos humanos, e essa arquitetura internacional de direitos humanos obviamente impacta os constitucionalismos internos. Não é à toa que a maior parte dos constitucionalismos do pós-guerra passam a ser muito mais generosos em matéria da tutela da pessoa humana, passam a agregar
princípios que regem as relações internacionais daqueles estados, passam a agregar cláusulas como a cláusula da proteção da dignidade da pessoa humana, justamente dentro desse movimento do pós-guerra que vai formando aí esse diálogo e os primeiros esboços de um constitucionalismo multinível. Um dos principais reflexos da arquitetura desse sistema internacional de direitos humanos dentro dos constitucionalismos é a revisão necessária do conceito de soberania estatal. Obviamente, nós trabalhamos com esse conceito desde a modernidade, mas muito dele se afastamos desde a enunciação clássica de Jean Bodin. Hoje, quando falamos em exercício da soberania, estamos falando muito mais de um exercício ligado à promoção de direitos, estamos muito mais falando de um poder estatal que atua em prol dos indivíduos e não de um espaço de múltiplo estranhamento do Estado para com os indivíduos e do indivíduo para com o Estado, como na modernidade o conceito de soberania foi pensado. A partir, portanto, desse redesenho da soberania estatal, desse redesenho das obrigações estatais que se projetam interna e externamente, surgem diversos instrumentos internacionais com os quais os estados hoje são chamados a interatuar e chamados pela sua própria vontade, porque convém lembrar que no âmbito do direito internacional dos direitos humanos a regra é que os estados queiram fazer parte. Os estados vão à ordem internacional e aderem voluntariamente a esses compromissos internacionais e passam a ter a sua atuação marcada também por essa accountability, por essa vertente da responsabilidade que daí se abre. No nosso caso, o sistema de maior impacto, sem a menor dúvida, é o sistema interamericano, que se forma aí sobretudo de 1950 em diante, na segunda metade do século passado, e que nos coloca em especial obrigações com relação à Convenção Americana de Direitos Humanos, que é também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, que foi assinado e ratificado pelo Estado brasileiro em 1992, e também com relação aos seus órgãos de monitoramento, a Corte e a Comissão de Direitos Humanos. Desde 1998, o Estado brasileiro ratificou a cláusula especial de reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana e, portanto, acresce assim a sua responsabilidade internacional. Novamente, convém lembrar que esse sistema não funciona como uma quarta instância do direito constitucional. É pelo princípio da subsidiariedade que ele opera. Portanto, apenas quando o Estado não quer ou não pode dar uma resposta satisfatória às violações de direitos humanos é que, dentro de determinadas condições, e a Convenção Americana traz essas condições a serem preenchidas, dentro de determinadas condições, é que o sistema internacional pode operar. O intuito de interagir direito internacional com o direito constitucional dos direitos humanos não é outro senão expandir o espaço de proteção da dignidade da pessoa humana. Isso parece em contraaso no repto do nosso constitucionalismo brasileiro contemporâneo, já que o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, coloca o princípio da dignidade como fundante da República Federativa do Brasil. Além disso, esse diálogo também nos parece foi fomentado pelo nosso Constituinte quando instituiu a cláusula, o parágrafo 2º do artigo 5º, que é conhecido como uma cláusula de abertura, que faz com que a ordem interna dos direitos fundamentais se alimente também da ordem externa do direito internacional dos direitos humanos, ao dizer que os direitos e garantias fundamentais presentes nessa Constituição não excluem aqueles advindos dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil faça parte. Portanto, nós temos aqui um verdadeiro vaso comunicante, o nosso próprio Constituinte nos leva a esse diálogo, nos empurra a essa aproximação entre a ordem interna e a ordem internacional. Todavia, como também diz a professora Flávia Piovesan, de nada adiantam cláusulas abertas com mentes fechadas. Portanto, o constitucionalismo multinível nos leva a repensar essas estruturas, nos convida a abrir o nosso olhar sobre o direito constitucional, agora tendo em vista esse diálogo emancipador e engrandecedor que os direitos humanos nos colocam. Obviamente que os diálogos podem funcionar de várias maneiras. Gostaria aqui de destacar com vocês dois dos possíveis sentidos que essas práticas dialógicas podem ter. O que a doutrina convencionou chamar de diálogos horizontais e de diálogos verticais.
Os diálogos horizontais, e a expressão horizontal vem justamente aí desse ponto, são aqueles em que constitucionalismos de mesma estatura trocam e fazem aí permutas entre si. São, sobretudo, os chamados empréstimos constitucionais que fluem por essa via. A ideia da horizontalidade é que não há aqui uma relação de hierarquia, nem uma relação que seja de autoridade. O que há é uma prática voluntária de diálogo que empresta institutos de um determinado constitucionalismo e com eles dialoga. Portanto, o influxo horizontal do diálogo é marcado justamente por essa integração argumentativa livre dos agentes. É o que a Julie Allard e o Antoine Garrapon chamam do comércio entre as jurisdições, ou seja, esses escambos. A expressão comércio aqui talvez não é tão feliz porque nos remonta a uma ideia de alienação e de pecúnia, que não é o caso, mas é justamente a circulação dessa ordem de ideias e os empréstimos que cada constitucionalismo pode fazer um dos outros, firmando-se assim uma mundialização das discussões do direito constitucional. E esse diálogo horizontal é produtivo porque, ao mesmo tempo, o constitucionalismo de um determinado Estado pode aprender com uma prática estrangeira diversa e pode aprimorá-la e complementá-la. De realidades e, sobretudo, de problemas conexos, podem surgir respostas e soluções semelhantes. Isso é muito presente na nossa Latinoamérica. A integração do constitucionalismo latino-americano, se dá justamente por isso, por esse compartilhamento de problemas conjuntos que podem ter ou podem aprender com as soluções que foram dadas pelos nossos vizinhos latino-americanos. Portanto, a ideia com esse diálogo horizontal é que nós possamos olhar para práticas constitucionais semelhantes, sobretudo em contextos semelhantes. Isso se torna muito interessante porque, às vezes, usar um exemplo de um constitucionalismo central pode nos ser um pouco mais dificultoso porque ele pressupõe uma estrutura econômica e financeira que nem sempre o nosso constitucionalismo tem. Mas usar os exemplos de constitucionalismos de realidade econômicos, sociais e políticas semelhantes às nossas pode ser muito interessante, porque além de formar, obviamente, essa comunidade latino-americana do direito constitucional, ela auxilia também para que nós possamos aprender como outros constitucionalismos em contextos semelhantes deram conta daquela determinada situação. Obviamente, eu não estou propondo aqui uma vedação, uma limitação à utilização dos exemplos dos constitucionalismos ditos centrais, mas sim uma abertura também para o direito constitucional a essa formação de um diálogo latino-americano do direito constitucional, que é essa dimensão horizontal do diálogo e do constitucionalismo multinível nos propiciaria. É certo que, especialmente se nós estamos falando na prestação jurisdicional, nós ainda temos uma influência muito marcante dos países centrais, em especial Estados Unidos e Alemanha, que figuram aí nos tribunais mais citados pelos nossos tribunais. A experiência da Suprema Corte norte-americana e do Tribunal Constitucional alemão, muitas vezes descontextualizada, são justamente as mais citadas, estão aí entre as mais citadas na nossa jurisprudência, sobretudo no STF, e esses dados aí estão no Observatório da Justiça, dados levantados aí recentemente. Portanto, ao lado da utilização da jurisprudência desses países centrais, o que nós estamos advogando é essa possibilidade de diálogo com realidades que às vezes seriam muito mais próximas da nossa. Isso não é estranho, não é uma novidade, porque também temos registros e práticas em que isso ocorreu. Deixaria um único exemplo para não me alongar muito, que foi a DPF 347, julgada, só sua medida cautelar, na verdade até agora foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à declaração do sistema prisional brasileiro como um estado de coisas inconstitucional. Ainda que nós possamos discutir o mérito da decretação do estado de coisas inconstitucional,
tomo aqui esta DPF como exemplo só para trazer a vocês como nós temos a possibilidade de fazer esse diálogo, de trazer esse diálogo com realidades mais próximas da nossa, como por exemplo no caso do constitucionalismo colombiano. Obviamente, isso não passa ao largo de uma internalização desses diálogos. Nós não podemos simplesmente fazer um copia e cole, um paste desses precedentes dentro do nosso direito constitucional. A experiência do direito comparado nos leva, obviamente, a compreender qual o sentido do precedente dentro do constitucionalismo de origem e se ele cabe ou não dentro do nosso constitucionalismo. Um exemplo de uma má utilização da prática do constitucionalismo estrangeiro é o que foi feito, sobretudo em matéria do chamado princípio da reserva do possível ou reserva do possível, em que se extrai completamente do contexto no qual foi utilizado pela jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão e aqui no constitucionalismo brasileiro serviu, sobretudo, para negar acesso a direitos sociais para uma grande parte de um contingente populacional carente, o que, a nosso ver, mitiga o projeto do constitucionalismo social de 1988. Então, prosseguindo, nós temos dentro desses diálogos horizontais, dessas trocas argumentativas, uma possibilidade de expansão e uma possibilidade bastante grande de pluralidade que se abre na figura do constitucionalismo multinível. Ao lado da perspectiva horizontal, floresce também uma perspectiva vertical desses diálogos. E aqui a verticalidade não dá a ideia de uma ordem recursal, mas sim de ser imperativo por ser decorrente de uma obrigação, de um compromisso internacional assumido. Estamos aqui falando dos diálogos entre os constitucionalismos internos e as ordens internacionais em matéria de direitos humanos. Digo ordens porque nós temos, obviamente, além do sistema interamericano que já disse a vocês, um conjunto de outros sistemas que aí atua em matéria de direito internacional de direitos humanos. Ficaremos aqui com o sistema interamericano, porque é, como que eu disse, o que impacta no nosso constitucionalismo brasileiro e é onde temos uma jurisdição, uma Corte Internacional de Direitos Humanos que nos leva a esse diálogo, que nos impulsiona esse diálogo com a sua chamada teoria do controle de convencionalidade. Desde o seu primeiro caso julgado, a jurisprudência da Corte Interamericana afirma ser um dever de todos aqueles que estão implicados no sistema interamericano. Então aqui estamos falando de todos os poderes constituídos e sobretudo do poder judiciário, de levar em consideração a interpretação autorizada que a Corte produz em matéria de direitos humanos, sobretudo com relação à Convenção Americana de Direitos Humanos. Aqui, permito-me citar a jurisprudência da própria Corte. Fazer controle de convencionalidade consiste num exame de compatibilidade que sempre deve realizar-se entre os atos e normas nacionais e a Convenção Americana de Direitos Humanos, levando em consideração os pronunciamentos dessa Corte também sobre a matéria. Portanto, a ideia é que isso seja adjudicado pelos constitucionalismos internos e que nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º da nossa Constituição, isso seja visto como compositor do nosso bloco de constitucionalidade. E toda vez que nos deparemos com um tema, olhemos não apenas ao texto da Constituição, mas também ao texto da Constituição que se projeta fora dela, nos tratados, nas normas internacionais e nas decisões que essas cortes internacionais produziram à luz dessas normas internacionais. Abre-se assim, ao lado do controle de constitucionalidade, que nós já estamos tão acostumados a fazer, a prática do controle de convencionalidade, que nos leva a olhar a esses outros níveis, a essas outras camadas do direito constitucional, formando aí justamente o nosso constitucionalismo multinível contemporâneo. Isso também não é novidade. Em 2008, julgando o recurso extraordinário 466343, o Supremo Tribunal Federal deu conta do controle de convencionalidade, abrindo também este campo dentro do direito brasileiro, não sem críticas, já que o recurso extraordinário em questão, a nosso ver, deu uma interpretação aquinhoada do parágrafo 3º do artigo 5º, reduzindo a potência
que já estava contida no parágrafo 2º do artigo 5º, mas de toda maneira o próprio Supremo Tribunal Federal, desde 10 anos atrás, reconhece a necessidade de realizarmos aí o controle de convencionalidade que surge justamente desse diálogo também com o direito internacional dos direitos humanos. O que nos preocupa aqui é que nós temos um baixo índice de conhecimento do sistema interamericano, as nossas autoridades, não apenas as judiciárias, porque o dever de diálogo não é apenas judicial, as nossas autoridades conhecem pouco o sistema, aplicam pouco e muitas vezes sequer citam os precedentes do sistema, nem que seja para rechaçá-los. Então, a necessidade de promover o conhecimento dessa esfera para que promovamos o diálogo vertical é ainda um passo anterior que precisa ser cumprido. À guisa de conclusão, é importante destacar que o que se fala em termos de constitucionalismo multinível não é apenas uma opção teórica. A nosso ver, é sim uma demanda que o próprio Constituinte nos incumbiu. Uma leitura conjunta do artigo 1º com o artigo 4º e com o parágrafo 2º, depois integrado pelo parágrafo 3º do artigo 5º, nos leva aí necessariamente a essa aproximação do direito constitucional com o direito internacional dos direitos humanos, abrindo esse novo nível do constitucionalismo que se projeta para além da figura estatal, como falávamos no começo com a emergência desse novo direito público. Falar em diálogo, portanto, para nós não é nenhuma novidade. Desde 1988, há 30 anos atrás, figurava no nosso texto constitucional. E tendo em vista o mundo globalizado e o influxo cada vez de aproximação mais entre os estados, a nosso ver, é também uma condição do atual estado da arte inexorável da qual os constitucionalismos não podem fugir. E esses diálogos que surgem com o constitucionalismo multinível, a nosso ver, são benéficos, não porque pasteurizam, não porque homogeneizam o discurso do direito constitucional, pelo contrário, porque são promotores de pluralidade, dão luz, vez e voz a constitucionalismos periféricos, dão luz, vez e voz a experiências constitucionais que muitas vezes ficam abafadas pelas experiências centrais do constitucionalismo global e permitem, de um lado, aprimorar os dois polos que estão em diálogo, tanto do constitucionalismo que empresta, quanto do constitucionalismo que também utiliza as referências e as práticas cruzadas das experiências constitucionais que estão sendo trocadas. Um discurso constitucional que se alce para além dos estados é muito mais forte do que um discurso constitucional que fique centrado ainda nos velhos dogmas da soberania estatal moderna, que, a nosso ver, já não tem mais lugar na pauta do constitucionalismo contemporâneo. Muito obrigada.